ao iniciar uma doutrinária, que na verdade o que nós vamos fazer é ter uma conversa, né? Porque nós, na posição de palestrantes, eu até prefiro, porque parece que doutrinador é uma função de quem tem uma capacidade maior para ensinar, e nós somos todos aprendizes. Então, palestrar sobre um assunto, conversar sobre ele, se torna mais próximos, né? Quem está aqui com quem está aí. Porque a única diferença entre nós é que quem aqui se encontra estudou um pouquinho o conteúdo, né? E vai tentar passar da melhor maneira que lhe for possível esse conteúdo. E o nosso de hoje é um conteúdo, de certa forma, não muito fácil, porém, ao mesmo tempo, muito simples. Nós vamos falar sobre a esperança e a fé. Hoje é dia 26 de dezembro, significa que no dia de ontem nós celebramos o nascimento, o aniversário de nascimento do nosso irmão maior e mestre Jesus. E provavelmente muitos de nós, nesses dias que antecederam a data de ontem, como até os próximos que ainda vão contar o encerramento de mais um ano, deve ter parado para pensar um pouco, né, sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, daqueles que amam e, claro, como todo bom cristão, pensado também na vida do nossa cidade, nosso estado, nosso país, nosso planeta. E é muito comum nesses momentos nós pararmos e nos transformarmos o pensamento em esperança para o ano que irá começar. Só que muitos usam a esperança para apenas esperar. E só esperar não é sinal de que a gente alcance alguma coisa. Eu sei que tem um ditado que diz: quem espera sempre alcança, mas não é um esperar de ficar sentado na beira do asfalto, né, vendo a vida passar. O esperar para que se alcance algo necessita de esforço, de trabalho, de entrega, e aí sim, a partir dessa nossa participação, é que nós poderemos alcançar aquilo que tanto desejamos. Ao mesmo tempo, muitos ficam ligados ao que chamam de fé. Então, eu vou rezar com toda a minha fé para que tudo dê certo nesses dias e no ano novo que chega. Até parece que quando a gente fala em ano novo, eu fico me lembrando do tempo de criança, porque parecia que era uma coisa tão nova, tão diferente que ia acontecer, né? Faziam-se tantas festas e eu sempre ficava esperando o que de novo ia acontecer. Só que no outro dia eu acordava e eu tinha o mesmo café da manhã, eu morava na mesma casa, praticamente não mudava nada. E eu sempre fiquei indignada com isso. Como é que a gente começa uma coisa nova sem nada novo? Né?
E aí, pensando sobre o tema dessa palestra, eu fiquei realmente voltada a esse novo, do ano novo, em que nós precisamos ter a esperança de acreditar que tudo podemos naquele que nos fortalece. E ter a fé, a crença, a credibilidade de que tudo acontece de acordo com o plantio de cada um de nós. Na revista O Consolador, escrito por Luiz Guimarães, há um texto que diz assim: se podes, tudo é possível àquele que crê. Então, ele pergunta: se podes? Claro que podes. Tudo é possível àquele que crê. Todo aquele que possui fé terá a esperança como porto de chegada. Coexistem harmonicamente e se uma delas enfraquece, teremos o reflexo na outra. Integram o cotidiano de todo ser humano nas pelejas da vida. Tudo que realizamos tem o objetivo e a vontade de atingi-lo, tem por base a fé. Consta em Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, percebam que a fé sem a esperança, ela fica enfraquecida. Porque quando a gente tem realmente a fé, aquela que Kardec também nos esclareceu ao nos mostrar que fé tem que estar ligada a raciocínio, a lógica, a razão, ao conhecimento. Porque, por mais que muitas vezes nós até tenhamos, eu pelo menos como tive uma iniciação religiosa católica, a gente ouvia muito o termo: a fé é um salto no escuro. É acreditar, né, que Deus vai nos amparar nesse salto. Porém, este salto é baseado em certezas. Porque muitas vezes nós não conseguimos ver Deus nos amparando. Tem uma historinha, talvez vocês já tenham ouvido por alguém, que fala sobre um homem que durante uma inundação, poderia até ter acontecido agora, né, com tantas que têm cercado, infelizmente, muitos de nossos irmãos, ele, quando vê que a casa está enchendo, ele vai para o telhado e lá ele se senta. No começo, passaram alguns ainda conseguindo caminhar naquela água já em altura média. Vamos, irmão, vamos sair da casa, vamos com a gente, né? Vamos todos nos abrigar em outro lugar. Não, podem ir. Eu tenho fé que Deus vai me ajudar. Eles insistiram mais um pouco, ele disse que não, eles continuaram. A água foi aumentando, ao ponto de que aí, só de bote,
ou barco, poderíamos sair, aqueles que estavam ilhados em suas casas. Passou o corpo de bombeiro, passaram outras pessoas que tinham seus botes, caiaques, enfim, algumas maneiras de navegar, e chamaram aquele irmão. Vamos, irmão, nós vamos dar uma corda, você desce devagarzinho, entra no nosso bote, vamos embora daqui. Não, pode deixar que eu tenho certeza que Deus vai me salvar. E assim tantos outros passaram e lhe ofereceram a carona, e ele, firme na sua convicção de fé, ficou aguardando. Até que a casa já estava praticamente tomada até as telhas, e só restava ele lá, solitário. E veio então um helicóptero, e também lhe ofereceu: irmão, nós vamos descer-lhe um guincho e vamos suspendê-lo, você venha conosco. A maré continua subindo, vai continuar, sua casa vai ser toda alagada, venha conosco. E mais uma vez ele respondeu: não, eu tenho fé que Deus vai cuidar de mim. O resultado a gente já deve saber qual foi. Ele acabou se afogando, levado pelas águas, e aí contam que ao chegar então aos céus, ele inconformado falou, né? Poxa, provei tanto a minha fé em ti e tu me abandonaste, não me socorrestes? E aí Deus respondeu: meu filho, fui tantas vezes ao teu encontro, tu é que não conseguisse me ver. Passei a pé, quis te dar a mão, passei de barco, quis te dar guarida, passei de helicóptero, mas tu me rejeitaste. Para mim essa é a maior lição sobre fé raciocinada. Porque muitas vezes o que nós chamamos de fé é uma cegueira a qual não nos permite ver e entender os caminhos que Deus usa para nos sinalizar a sua presença. Ter esperança no auxílio divino é trazer para a nossa vivência essa forma de auxílio. Até mesmo ter consciência dos nossos merecimentos e do nosso nível de poder, querer e exigir algo desse Pai. Seria impossível esse irmão ser elevado em asinhas de anjos para ser transportado do local onde ele se encontrava. Impossível, que eu digo, meus irmãos, não por falta de credibilidade nos poderes divinos, não, mas nós temos que entender que vivemos nesse momento num plano físico, com um corpo físico e que necessita de recursos físicos para a maioria das coisas que necessita. Tanto é que nós ainda, e com a graça de Deus, precisamos de médicos, de padeiros, de lixeiros, de professores, de comida, de banho, de vestimentas, porque esse é o mundo em que nós vivemos. Então, fé raciocinada é entender como que
as bênçãos que a gente tanto proclama às vezes, né? Ah, que Deus te abençoe, ou que Deus nos derrame as bênçãos de saúde, de amor, mas aí está lá doente e não vai no médico. Como é que vai conseguir a bênção da saúde se a pessoa não vai no médico? Se é diabético e usa do açúcar constantemente. É difícil. Deus vai dizer, olha meu filho, eu já inventei até o adoçante mais gostoso aí para que tu não sintas tanta falta do açúcar, mas se tu tema em comer açúcar, eu não posso te dar mais a saúde que tu me pedes. Pelo menos não para o teu corpo físico, que é o qual tu estás usando como instrumento para a escola em que vives. Eu só esqueci de dizer que aquela questão que eu falei no começo, se podes, tudo é possível aquele que crê, está em Marcos 9:23, tá? Não gosto de ficar com nenhum crédito para mim, porque nada me pertence aqui. E aí, o nosso irmão Luiz Guimarães, ele continua e diz assim: contudo, a razão não pode estar ausente desse binômio, esperança e fé. Sem ela, essa estrutura não tem sustentação, pois a consciência do objetivo colimado deve estar presente, já que somos os seres inteligentes da criação e não podemos prescindir do raciocínio lógico. Ora, se fomos nós, neste planeta, os únicos dotados de inteligência, está na hora da gente usar. Precisamos usar esse dom que nos difere dos outros nossos irmãos, pela criação do Pai, que não tem a capacidade do livre-arbítrio. Porque só tem livre-arbítrio, livre escolha, quem tem a capacidade de escolher. E para isso eu tenho que conhecer, entender, apreender sobre o certo e o errado. E para que eu consiga discernir um do outro, para que então eu faça a caminhada certa, eu tenho que entender sobre aquilo que eu vou escolher. Então, tudo sempre volta para o conhecimento. Por isso que Kardec nos diz, espíritas, amai-vos uns aos outros. Eis o primeiro mandamento. E o segundo, instruí-vos. E esse instruí-vos não é diretamente proporcional ao grau de estudo, de escolaridade que tenhamos. É claro que quanto mais aprendemos, seja em que linha for, né, das nossas escolas, mais fácil é para nós. Se eu consigo concluir um ciclo do ensino médio, eu tenho capacidade de entender muito mais coisas, como, por exemplo, a lei da física que nos fala de ação e reação, ou de que todo efeito tem uma causa. E aí eu volto na fé raciocinada.
e na nossa esperança. Sabem por quê? Porque quando eu passo a entender que toda a minha ação tem uma reação por consequência, e que todo o efeito que eu causar em alguém vai ter um efeito sobre mim também, eu passo a entender as razões das pedras, pedregulhos ou montanhas que eu encontrar no meu caminho. Tudo é diretamente proporcional às minhas ações. Porque se nós não entendermos essa assertiva, nós vamos dizer que Deus não é o Todo-Poderoso, a inteligência suprema, a bondade magnânima, o amor maior. Porque se assim fosse, Ele não deixaria tantos agora sem casa, sem móveis, sem roupas, por uma inundação. Ou Ele não permitiria que bombas caíssem em cidades e matassem tantas pessoas. Ou que o Covid não acontecesse e também por ele tantos não morressem ou sofressem. Porque Deus seria injusto, porque Ele me deixou passar relativamente muito bem pela Covid, mas não deixou a um amigo, não permitiu que outra amiga sobrevivesse. Por quê? Porque eu e não ela. Por que eu fiquei e ela partiu? Por que um filho morre antes dos seus pais? Por que uma criança sofre? Se eu não encontrar razões, se eu não encontrar consolo raciocinado, eu enlouqueço. E eu mesmo, Maureen, eu vou dizer para vocês, eu enlouqueceria. Então, nós precisamos entender. E para isso, o que o Mestre Jesus nos disse? Eu vos enviarei um outro Consolador, que viria então nos trazer consolo. Mas que tipo de consolo? Vai botar a gente no colo, passar a mão na cabeça e dizer vai ficar tudo bem? É assim que criança pede consolo para a mãe, né? Dá beijinho, machucou. Minha neta ainda faz isso. Tá dodói, vovó? Tá. Aonde tá doendo, vovó? E o braço? É. Aí ela dá beijinho, olha para mim e diz, passou. Eu digo que passou, né? Porque consola. Mas não é esse. Não é essa forma de consolo que Kardec nos traz. E os nossos irmãos da espiritualidade que através dele nos trouxeram. Não. O consolo que eles nos trazem é exatamente o entendimento, o uso da nossa inteligência, que espera-se, passado mais de 2000 anos dos ensinamentos de Jesus, nós já tenhamos nos esforçado e continuemos a nos esforçar
para usarmos cada vez mais esse dom, esse presente da inteligência, do conhecimento, da razão, para que consigamos fazer as nossas melhores escolhas. Aí, sim, nós poderemos entender e até deslumbrar, não era bem a palavra, mas enfim, nós poderíamos enxergar um novo ano, um novo dia, mas não por uma data, mas por nós mesmos. Nós vamos sentir a cada dia a nossa transformação em novas pessoas, em novos seres. Porque quando nós usamos essa fé e essa esperança como movimento dessa fé, ou seja, eu vou plantar porque eu espero a colheita desse meu plantio. Um plantio consciente. Que pode até ser que não saia, né? Aquele exemplo de jardim, digamos assim, né? Que eu não seja melhor dos jardineiros e não consiga deixar tudo bonitinho, retinho ou combinado, ou que eu não saiba direito quais as frutas ou legumes a plantar no mês ou no dia que é certo do seu plantio, mas enquanto eu me esforçar, alguma colheita boa eu vou ter. É isso que nos transforma. Porque daí no exercício do acerto e do erro, a gente vai descobrir qual é a melhor época para cada plantio, ou seja, qual é a melhor atitude que nós temos e devemos e queremos ter na vida para que possamos colher dessa vida os melhores frutos para o nosso crescimento e elevação moral. Porque a partir do momento em que o nosso objetivo for a nossa elevação moral, a nossa fé, a nossa esperança estiver voltada, direcionada no plantio do meu adubo interior em amor, caridade, perdão, compaixão, resiliência, aí sim nós começaremos a colher ao nosso entorno, porque o que foi plantado dentro se exteriorizará e aí começará a jogar ou deixar-se levar ao vento como pólen e será esparramado por outros jardins, por outros terrenos de bom adubo no interior de outros dos nossos irmãos de convívio, de vivência, do lar, do trabalho, da casa espírita e assim sucessivamente. E quando tirarmos o véu da ignorância, já estaremos num planeta em regeneração, num nível
de maior felicidade, de menos dor, de menos desigualdade e de mais amor, amor verdadeiro, aquele chamado amor fraternal, porque somos todos irmãos. E quando nós alcançarmos o poder de olhar para todo aquele que passar ou que nós passarmos pelos seus caminhos, a vida será realmente um novo tempo. Porém, a gente não tem que esperar que ele aconteça. Nós temos que esperançar como verbo de movimento, ou seja, trabalhar para esse encontro. Tem uma passagem para a gente encerrar, Tiago, em 2,18, que diz assim: mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Porque não basta apenas ter a fé e ficar sentado, esperando que tudo aconteça. Nós precisamos obrar, trabalhar, para que então, através desse trabalho, a nossa fé seja vista e reconhecida. Minha boa noite a todos e que as transformações comecem hoje e não somente a partir do dia 31 à meia-noite. Meu fraternal abraço e a minha gratidão mais uma vez à casa pelo convite.